eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Em Lucas 15:8 nos diz: qual é a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a lamparina e varre a casa, e com cuidado busca esta moeda até encontrar? Em Mateus 13:44 diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pela alegria dele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus está falando nessas duas parábolas aqui sobre valor de reino. Você sabia que a família, a minha família, a sua família, ela tem valor de reino? Ele fala também sobre valor espiritual, eternidade, salvação.
É isso que essas duas parábolas está falando. Não está falando em ouro e em prata, em ter valor, mas o valor espiritual. O tema do nosso culto de hoje fala sobre bênção geracional e social. Bênção geracional é aquilo que eu quero para a minha família. Eu quero que meus filhos, meu marido, a minha casa, meus irmãos, aqueles que fazem parte da minha família, tenham a salvação, conheçam a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. A bênção social fala sobre comunidade, sobre o que nós estamos, a nossa cidade, nosso estado, os nossos vizinhos. É que essa bênção que alcance eles também. Então, bênção familiar e bênção social. Amados, quando nós entendemos esse valor real que o reino de Deus tem na minha vida, na sua vida, eu vou levar isso para aqueles que eu amo. E eu creio que vocês também amam, querem o melhor para a vida, para a família de vocês. E qual que é esse melhor? É Jesus Cristo. O melhor que nós temos para dar para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos amados, para os nossos vizinhos, para a nossa cidade, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, é Jesus Cristo. Essa é a bênção especial. E Jesus, lá na cruz, ele já alcançou tudo isso. Então, basta eu e você, é tarefa minha e é tarefa sua, levar essa bênção a esses nossos amados. Assim, nós queremos iniciar este culto nessa perspectiva. E nós rogamos e oramos para Deus ministrar no seu coração, na sua vida. Bom dia, amados. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Que a palavra hoje aqui, que os louvores aqui cantados, ela encontre no seu coração terra fértil, para fazer ali germinar bons frutos. E esta palavra nós rogamos nesta manhã. Queremos de uma maneira especial agradecer vocês que estão presentes aqui na igreja. Muito obrigado pela sua presença. E de fato o Espírito Santo, mais uma vez eu falo, ministre e fale ao seu coração. Mas também aqueles que estão pelas mídias, ouvindo pela rádio, que da mesma forma, Jesus Cristo, que o Espírito Santo alcance a vida, o coração de vocês. Nós queremos orar nesse momento. Eu convido a comunidade para se colocar de pé. Querido e amado Deus, nós te louvamos e te bendizemos porque entendemos, ó Deus, que Tu és o Senhor soberano sobre as nossas vidas. Que Tu és o único Deus, Pai das nossas vidas. Que Tu és grandioso e maravilhoso. Obrigado porque Tu deste Teu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Reconhecemos, ó Pai, que somos pecadores e precisamos de Ti. Em nome de Jesus nós clamamos, ó Pai, pela Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. Assim Te exaltamos e Te louvamos e damos toda a honra e toda a glória a Ti. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. A comunidade pode se sentar. Quero lembrar das ofertas, a comunidade aqui presente, temos os gasofiláceos no corredor, então vai seguir da mesma forma. Quando você tiver, pode levantar e deixar sua oferta, seu dízimo. Também lembramos que a secretaria da nossa comunidade ela está aberta, então se você que é membro e quer trazer o seu dízimo, está à disposição. Lembramos também que nós temos lá na frente papel e caneta. Se você tem algum motivo de oração, a gente pede que você vá lá, escreva nesse papel e traga aqui para nós aqui na frente, que no final o pastor vai estar orando. Amém? Que a graça e o amor de Jesus seja sobre a sua vida. Amém.
perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente
brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Amém, 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 amém. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, ao teu lado e em ti. É contigo, é por ti, é de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso, teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 Amém. Amém? Quero saudar você com essa bênção de Arão. Essa bênção que vem de geração em geração. Para aqueles que amam, para aqueles que temem
para aqueles que buscam a Deus. Esse é o propósito de Deus se revelar para cada um de nós. De Deus estender a sua mão e dizer para mim e para você: eu tenho o melhor para a sua vida. Eu tenho valores para você que vão além daquilo que esse mundo pode nos dar. Valores eternos e valores que são chamados a serem vivenciados, experimentados já aqui nesse mundo. Eu louvo a Deus por esse projeto de vida que Ele fez e tem para cada um de nós. Eu louvo a Deus pela minha família e louvo a Deus pela sua família. E dentro dessa bênção, eu e você, nós somos chamados a andar, a caminhar. E bênção nós precisamos ver também como presentes de Deus. Presente para a minha vida, presente para a sua vida. Por falar em presente, não sei quanto a você, mas quando eu fiquei pai, já não recebia mais tantos presentes como antes. E a Amélia da mesma forma. Eu não sei quanto a você. Quando a gente fica pai, mãe, os filhos começam a ganhar presentes. Mas é interessante, gente, que a gente se alegra mais ainda. Pelo menos para nós isso foi assim. Quando o seu filho é presenteado, você se alegra mais do que você mesmo recebendo presente. Por quê? Porque um presente dado para o seu filho é prova de que o seu filho é amado. Não é verdade? E não existe alegria maior para um pai e para uma mãe de verem seus filhos sendo amados. Para vocês que não têm filhos ainda, ó, tá uma boa dica aí. A gente se sente amado porque o nosso filho é amado. Isso é presente, isso é graça. Isso é amor revelado. Isso tem valor, gente. Isso há um valor tremendo nessa forma, nesse sentido. Conheço, por exemplo, mães também, que quando uma outra mãe falava algo do seu filho, falava mal do seu filho, chegou a abordar, vi isso pessoalmente, chegou a abordar a mulher na rua, outra vez parou o carro da mulher e começou a xingar e dar de dedo. Não sei se essa é a atitude mais coerente, mas isso demonstra o quanto uma mãe, ela também se sente ofendida quando alguém fala mal do seu filho. Por quê, queridos? Porque falou de um filho, isso mexe com a gente. Falou bem do filho, isso mexe com a gente. Amou o filho, isso mexe com a gente. Eu acho que em cima disso também tem muito essa questão de sogra, de sogro. E isso precisa entrar dentro de uma certa medida, por quê? Porque o sogro ou a sogra, por exemplo, que entende que então o cônjuge do seu filho ou da sua filha passa a amá-lo, isso então remete aos próprios pais essa questão de segurança e de cuidado de presente. Daí uma dica para de repente para os sogros e para as sogras que não conseguem se relacionar com o genro, com a nora, e poder também ver e experimentar isso dessa forma, desse sentido. Então, amar o seu filho é expressão de que você é agradado. E quer agradar um homem e uma mulher, agrade os seus filhos. Nesse sentido, se nós olharmos, por exemplo, na palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 6, na história de Noé, eu creio que a maioria de vocês já conhece essa história, sabe o que revela essa história, a arca, a chuva, a inundação. Mas eu quero chamar a atenção para o versículo 18. O versículo 18, onde Deus diz: Noé, construa uma arca, e depois de construída, entra nessa arca, você, seus filhos, sua mulher e a mulher dos teus filhos. Deus, ele acaba de dar o tamanho da arca, as dimensões da arca para Noé, e já fala isso. Eu creio que tem um propósito.
Porque a Bíblia diz que Noé era justo. Não está dizendo que a mulher dele, os filhos e as noras dele eram justas. Não sei, pode ser que sim. Não é esse o fato. Mas eu quero trazer à sua memória aquilo que esse versículo diz. Onde Deus ele expressa claramente para Noé. Olha, entra na arca, você, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Será que se Deus tivesse dito, Noé, constrói melhor a arca, e depois de construída a arca, você vai entrar sozinho nela. Será que ele teria a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, porque foram anos e anos de construções, e alguns que foram em torno de 100 anos, de construção dessa arca. Será que ele teria o mesmo entusiasmo, a mesma alegria? Ele sofreu muitas críticas. As pessoas vinham dizer, Noé, você está ficando louco, para com isso. Mas ele ali fielmente, e fez isso onde? Num lugar que não chovia. Sei construir durante tantas décadas uma arca num lugar que não chovia, só mesmo quando ali há uma intenção tão clara de saber que Deus é real na minha vida e a minha casa, a minha família estão junto desse projeto. Noé, ele aceitou, ele recebeu isso como um valor eterno, porque ele sabia que não seriam apenas salvos aqui nesse mundo, mas seriam salvos também para a eternidade. Ele, quem mais? E a sua casa. A sua casa precisava entender e compreender esse projeto de Deus, para então poderem seguir na arca a salvação do dilúvio, mas também a salvação eterna. Logo depois, em Gênesis capítulo 12, a palavra de Deus vai falar de uma bênção então que seria multiplicada através de um casal, Abraão e Sara. Essa bênção viria e se estenderia para quem? Para sua família, que seria tão grande a ponto de não conseguir contar, assim como a areia da praia ou as estrelas dos céus. E essa família, além de levar e receber essa bênção de Deus, de geração em geração, eles também foram chamados, convocados e ensinados a levar essa bênção para onde? Para todas as famílias da terra. Não apenas agora mais para a sua parentela, mas para todas as famílias da terra. Então, a partir disso, Abraão ele é conhecido como pai da fé. E aquele que se torna filho de Deus, ele se torna também filho de Abraão. Por quê? Porque tem essa mesma fé que Deus ali ensinou e mostrou para Abraão e para Sara, para poderem dessa forma conduzir a sua família, a sua casa e todas as famílias da terra sob essa bênção, sob esse cuidado. Mais adiante, em Gênesis, ou melhor, em Êxodo capítulo 20, a palavra de Deus vai falar sobre gerações após gerações que iriam receber essa bênção. Essa bênção iria até 1000 gerações. Mas a cada geração nova que de fato buscasse essa presença de Deus, a bênção iria continuar, iria ser de novo. Então, olha para você, pai e mãe. Se você anda no caminho do Senhor, você tem uma promessa de que a sua família ela será abençoada por até 1000 gerações. E mesmo que alguém venha se desviar, a palavra do Senhor, ela estaria contigo. E a partir do momento que os teus filhos, eles assumirem esse compromisso, eles também têm essa promessa de que até 1000 gerações eles seriam abençoados. Ou seja, é algo que se nós andarmos na presença de Deus não tem fim. Enquanto vivermos nesse mundo e andarmos na presença e sob os cuidados desse Deus, então essa bênção ela não teria fim. Amados, olha, que presente grandioso, maravilhoso, que Deus, Ele nos ensinou.
que Ele trouxe para mim e para você com esse propósito de nós simplesmente andarmos sob a perspectiva desse Deus. Eu e você, nós somos chamados a andar assim. Nós somos chamados a buscar esse relacionamento com Deus para quê? Para que essa bênção do Senhor, que vem na minha vida, que vem na sua vida, que vem na minha casa, que vem na sua casa, ela seja agora também uma bênção que possa ser estendida para a sua geração, para a sua família, mas não apenas isso, ela tem também o intuito, e Deus quer isso, que essa bênção agora ela se estenda para todas as famílias da terra. Essa foi a promessa para Abraão e Sara. Mas essa também é a promessa para a sua casa. Se você assim se coloca diante de Deus sob essa bênção. E nesse sentido, a bênção do Senhor, ela não é apenas para ser uma bênção de geração em geração, mas ela é para ser uma bênção também social, onde as pessoas que convivem conosco, onde as pessoas que residem no mesmo bairro conosco, onde as pessoas que trabalham conosco, que se relacionam conosco, ou seja, nossos amigos, nossos colegas, nossos vizinhos, eles podem sim, porque há uma promessa de Deus, experimentar a bênção e o cuidado do Senhor, através de quem? Do Espírito Santo, sim, porque o Espírito Santo tem poder para lá fazer a obra dele. Mas Deus escolheu a mim, e Deus escolheu a você, escolheu a minha casa, escolheu a sua casa, para que você seja de fato uma bênção social ali onde Deus ele te plantou, ali onde Deus ele te colocou. Quando Jesus diz, vocês são o sal desse mundo, vocês são a luz desse mundo, Ele está dizendo, você é chamado para ser alguém que espalhe, que leve adiante aquilo que você recebeu do Senhor. É por isso que na oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, Ele não diz Pai meu, Ele diz nosso Pai. Pai nosso, Tu que estás no céu. Nosso Deus, nosso Pai, aquele que trata cada um de nós como filhos e deseja que eu e você, assim também o sirvamos aqui nesse mundo. Amados, isso é bênção social. É isso que Deus quer e tem para a minha vida. E nesse sentido, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19 até o verso 31. A palavra de Deus nos diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer a cada dia da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, ou inferno, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar
do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu fico imaginando essa parábola que Jesus conta. Começa dizendo que havia um homem muito rico e também um bastante pobre, cheio de chagas, de feridas, de doença. Por que esse pobre ele é largado no portão da casa do rico? Que família é essa que larga alguém na porta de uma pessoa que tem bastante dinheiro e o deixa lá? A Bíblia também não diz se ele ganhava comida ou não. Eu imagino que sim. Porque se olharmos adiante nessa parábola, o rico, ele reconhece Lázaro. Ele reconhece. Então ele sabia que estava lá no portão. Isso, para mim, pelo menos, me ensina de que ele provavelmente cuidava dele. Ou melhor, dava pelo menos comida para que ele não morresse de fome. Mas o que me faz perguntar também, será que nesse ponto é o suficiente dar comida? Claro que não, porque o desfecho certamente seria diferente também. Por outro lado, eu vejo que também esse rico ele perdeu uma grande oportunidade, porque se esse pobre, ele foi para o céu, conforme a parábola que Jesus nos conta, e o rico não, esse pobre, ele temia Deus. Porque aqui não é uma questão de riqueza ou pobreza, e isso nós temos que entender muito claramente. Não é uma questão de ser pobre ou de ser rico que vai me levar à eternidade. Para o povo judeu também, a compreensão era de que a pessoa, e olha só, a pessoa que tinha dinheiro e que estava bem é porque era amado por Deus. E a pessoa que passava por problemas, dificuldades, que era pobre, principalmente era doente, não era amado por Deus. Essa era a visão judaica. Essa era a visão também de muitos povos que adoravam outros deuses. Porque sempre a coisa ruim, a dificuldade, a doença era expressão, era sinônimo de que havia ali um castigo, uma desgraça e por isso era então punido. Jesus ele mostra para nós uma história totalmente diferente. Mas aqui nessa parábola ele nos traz a reflexão de que, e fico eu pensando, isso não está na Bíblia, mas eu fico pensando, se esse homem, por exemplo, tivesse colocado esse pobre para dentro de casa, talvez se não quisesse ali colocar junto na sua casa, na sua mesa, mas tivesse feito lá um quartinho nos fundos, onde desse um pouquinho de dignidade pelo menos para aquele homem. Esse homem certamente teria tido a oportunidade de falar do amor de Deus para a vida desse rico. Eu acredito nisso, eu creio nisso. E aí nós teríamos um desfecho bem diferente. Essa história teria um final diferente. E eu volto a repetir, não é uma questão de pobreza ou riqueza que vai me levar à eternidade. Jesus, ele conta essa história aqui e quer nos mostrar e nos levar também nesse sentido, daquilo que um faz pelo outro. E aquilo que um faz pelo outro não basta apenas também para nós vivermos nesse mundo com valores eternos. Não é por eu ser bom que eu terei o céu. E tem muita gente que acredita e pensa assim. Então eu e você, nós não podemos entrar nessa. A palavra de Deus fala claramente que existe um
propósito, que existe uma forma, que existe uma maneira de nós entrarmos no reino dos céus, que é primeiramente receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É reconhecer que eu não sou nada e que se eu tenho alguma coisa é por causa que Ele na cruz morreu por mim, carregou o meu pecado, carregou o seu pecado. Essa é a forma de nós entrarmos na porta como Jesus, Ele nos diz lá em João capítulo 10. Eu sou a porta, quem entrar por mim e sair por mim. Então é entrar por Jesus, é sair por Jesus, e nesse entrar e sair ser transformado para quê? Para que lá fora você agora passe a dar frutos. Jesus diz, mas, quando você sair, então você vai encontrar passagem. Está se referindo a ovelhas, mas está dizendo para nós também, que vamos encontrar aquilo que nós necessitamos para viver. Então nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele diz, eu sou o único caminho. João 14:6. O único caminho que leva ao Pai. Em 2 Timóteo 1:7 também a palavra de Deus vai nos dizer que a única forma de nós alcançarmos ao Pai é através de Jesus Cristo, que é o mediador, o único mediador entre Deus e as pessoas. Mas também, além desses versículos, existem outros ainda, que nos falam daquilo que eu e você nós somos chamados a ser, a viver e a fazer. E uma delas é aquilo que nos diz Apocalipse 3:20, onde a palavra de Deus ela nos mostra e nos ensina que nós precisamos abrir a porta para deixar Cristo de fato entrar. Então esse Cristo ele não vem arrombando, ele não vem assolando, ele não vem destruindo para ocupar lugar no meu coração e no seu coração. Ele não vem destruindo portas para entrar na minha casa e na sua casa. Ele não faz isso, ele faz isso apenas quando ele é convidado para entrar. E nesse convite que nós fazemos para Jesus, ele vem justamente para quê? Para estar conosco. E quando ele está conosco, as coisas começam a mudar. Numa casa que há só trevas, que há só brigas, que só há confusão, que há só corrupção, onde Cristo entra, as coisas começam a mudar. Porque ali há a comparação de luz e trevas. No quarto mais escuro que eu estiver, se eu acender seja um palito de fósforo, aquilo que está ali, ao lado do palito de fósforo aceso, né? Eu vou enxergar. E assim como eu for caminhando, essa luz vai clareando também os próximos lugares. Então eu vou com isso aprendendo que onde Jesus ele está, as coisas vão sendo transformadas. Onde havia ódio, não começa mais a haver ódio. Onde havia roubo, não começa mais a haver roubo. Onde havia escuridão, começa a haver luz. Por quê? Porque Jesus, ele está ali dentro para exatamente fazer aquilo que ele veio fazer. E da mesma forma, então, se Jesus ele está em nós, nós passamos a ser essa luz. E essa luz, então, vai se movimentar para quê? Para que aquilo que está errado seja tirado da vida das pessoas. E aí, eu aprendo então que essa palavra do rico e do Lázaro me mostram que se o rico tivesse de alguma forma tido um contato maior com esse pobre que tinha a luz, com esse Lázaro que tinha a luz, ele também seria iluminado. Mas talvez o viu, perguntou para os seus empregados qual era o nome dele. E depois lá, ele novamente, então, reconhece. Amados, João capítulo 14, verso 23, ainda diz que aquele que me ama será amado por meu Pai. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E além disso, Deus vai se manifestar também naquele que ama a Ele. Ou seja, quando o nosso amor ele se remete para Deus, Deus vai fazer a sua parte, isso é promessa dEle.
Deus ele vai vir ao encontro. Por isso, quando nós buscamos a Deus, mesmo que a situação da nossa vida, por mais difícil, por mais complicada que esteja, nós podemos ter a certeza de que Deus ele vai tomar a sua providência. Por quê? Porque Ele é Deus e isso é promessa dEle. E aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Ou nós cremos na palavra de Deus, ou nós não cremos. Não existe um meio termo. Ou estou com Deus e creio naquilo que Ele tem para mim, ou então eu não creio. Em segundo lugar, o que eu aprendo com essa palavra de Lucas capítulo 16 é que há algo sim após a morte. E talvez fora das expressões de inferno, como ranger de dentes, com fogo que não se apague, com o fogo melhor que não se apaga. Aqui essa parábola de Lucas, ela nos mostra também um pouco daquilo que nós vamos passar a experimentar após a morte. Creio que essa palavra não foi escrita para demonstrar como é o céu, como é o inferno, mas ela nos ensina e ela nos mostra. Então, nesse sentido, nós podemos ter certeza sim que há algo além da morte. Há dois lugares. Em algumas versões aqui fala em seio de Abraão, outras falam em paraíso. Que para a lei judaica, seio de Abraão significa paraíso. Por quê? Porque o povo judeu tem quem como pai? O pai Abraão. Então não como alguém para ser adorado, mas alguém para ser imitado pela fé que ele teve, a ponto de sacrificar o que tinha de mais precioso, que era o filho Isaque, em resposta a amar a Deus acima de todas as coisas. Então o povo judeu, ainda hoje, eles têm a fé de Abraão como a fé como exemplo a ser seguido. Pergunta é, estão seguindo? Mas a minha pergunta para você também é, você está seguindo a essa fé? Talvez você conhece, você sabe, você já ouviu tantas e tantas vezes. Você está caminhando nessa fé? Uma terceira questão que essa palavra ela também nos mostra é que, queridos, não tem como voltar atrás. Não existe como nós voltarmos atrás. Ah, se eu tivesse feito, não dá mais. Aqui nesse mundo nós não podemos voltar para o dia de ontem. E também, na eternidade, nós não podemos voltar para o dia de hoje. Nós não vamos poder voltar para esse mundo. Então, isso nos mostra que, quando a gente morre, a gente não vai lá para uma salinha para depois Deus fazer uma triagem. Esse. A palavra fala em julgamento, mas é julgamento em cima das atitudes que nós tivemos aqui nesse mundo. Não uma questão de salvação. Não existe, você vai lá para uma salinha, e então se as pessoas se lembrarem de você naquela salinha, e aqui nesse mundo orarem por você, então quem sabe Deus dá um jeitinho, de dá um pontapé assim, e você sai de lá fora. Não. Essa palavra nos mostra que não tem mais como voltarmos atrás. E quem é que está falando isso? Não foram os apóstolos. Quem está falando isso é o próprio Cristo. Não tem como voltar atrás. E outro detalhe também que essa palavra nos ensina é: não tem como eu ir de um lugar para o outro. Não há como. Você está lá e nem Lázaro pode ir lá olhar os teus lábios e nem você pode vir aqui. Mas é interessante e chama atenção que o rico ele pôde ver pôde ver Abraão e também Lázaro lá. Amados, essa lembrança, ela também nos ensina de que aqueles que não irão para a eternidade com Jesus poderão ver os que estão na eternidade com Jesus.
Por isso também Gálatas nos fala de que chegará o dia em que todos se dobrarão diante do Senhor Jesus. Aqueles que talvez estiverem lá longe do Senhor vão se dobrar também, apesar de não adiantar mais. Mas ela nos mostra que haverá memórias, haverá lembrança de quem de fato andou nesse mundo e não serviu ao Senhor. Outra questão que essa palavra ela me ensina também é de que essa conversa, né? Já que Lázaro não pode vir aqui, então manda ele ir lá, dá um recado para minha família lá em casa. E eu vejo que esse rico agora, ele não tem mais um coração egoísta. Porque o egoísta é aquele que diz assim, não, já que eu estou aqui, então todos os outros também têm que vir. Ele não tem um coração egoísta, ele não tem um coração ganancioso e também não tem um coração invejoso. Ele simplesmente pede que o quê? Que alguém possa dar um recado para os irmãos dele, não chegarem ao mesmo lugar que ele chegou. Parece que esse rico lá no inferno ele se converte. Lá no inferno ele reconhece que de fato Jesus era Jesus. Lá no inferno ele reconhece que deveria ter não apenas dado migalhas da comida, mas devia ter abraçado aquele homem, trazido ele para dentro de casa, para que de alguma forma aquele pobre pudesse também ensiná-lo a andar nos caminhos do Senhor. Mas tudo isso agora é passado, não tem mais como voltar atrás. Mas ele precisa fazer algo para que os irmãos dele não sofram aquilo que ele está sofrendo. Então vai lá, leva. E o que Jesus diz? Não adianta. Não adianta. Mas se alguém que estava no mundo dos mortos ressuscitar e for lá contar, eles vão crer. Não vão crer. Porque se eles não creem naquilo que os profetas, naquilo que a palavra falava, aquilo que a lei testemunhava, ou melhor, aquilo que nós temos hoje também, que é a palavra de Deus, se não creem naquilo, também não vai adiantar alguém ressuscitar para vir lhes contar a palavra do Senhor, para vir lhes falar sobre céu, sobre inferno, sobre vida, sobre morte. Basta nós olharmos para o pós-ressurreição de Jesus. Basta a gente olhar para isso. Os discípulos que estavam com Jesus, e Jesus falando, e olha bem, quantos milagres eles presenciaram com Jesus. Mas quando alguns ficam sabendo então que Jesus havia ressuscitado, a Bíblia diz, alguns creram e outros duvidaram. Eles simplesmente duvidaram. Gente, algo recente. Essa questão da dúvida da ressurreição, ela continuou. O apóstolo Paulo, ele tem que falar lá em 1 Coríntios capítulo 15, sobre a necessidade de crermos, de olharmos para as pessoas que de fato presenciaram a ressurreição de Jesus. E isso ainda era algo recente, mas mesmo assim, quantas e quantas pessoas duvidaram? O que Jesus está querendo dizer? O que essa parábola está querendo nos mostrar, nos ensinar? Amados, não adianta vir alguém do céu, não adianta vir alguém do inferno e falar para mim, falar para você que de fato a Bíblia é real, de fato a Bíblia é verdadeira, de fato quando nós morrermos vai haver sim, vai céu, vai haver inferno. Não adianta alguém do outro mundo vir falar isso para nós. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos aqui, bem diante dos nossos olhos. Basta nós abrirmos, basta nós lermos, basta nós nos aprofundarmos naquilo que nós já temos. É isso que Jesus ele estava dizendo, ele estava ensinando, estava mostrando para as pessoas. O testemunho dos cristãos, logo após a perseguição, ali em Jerusalém, mostra claramente que as pessoas elas morriam por causa de Jesus.
para elas, isso era algo tão real, tão verdadeiro, que elas jamais imaginaram ou pensaram sequer em abandonar a fé, dizendo que não criam em Deus, que não eram seguidores de Jesus pela vida. Não. Eles se sacrificaram e disseram, não, eu não vou mentir, eu creio em Deus, por quê? Porque Ele é a verdade. Mesmo que isso custe a tua vida, sim, mesmo que isso custe a minha vida, eu não vou abrir mão, porque aquilo que eu experimento, aquilo que eu sinto com a presença de Jesus, nada aqui nesse mundo pode nos dar. No domingo passado, quando nós tivemos aqui o culto do dia da igreja perseguida, relembrando a história de irmãos ao redor do mundo, que de fato ainda hoje são perseguidos por causa do evangelho. E ali, amados, eles sim, eles abrem mão da sua vida, eles abrem mão de sua carreira, eles abrem mão da família, eles abrem mão, o quê? De dinheiro para simplesmente dizendo assim, eu não posso negar a fé que eu tenho em Cristo Jesus. Para nós que de repente está tudo aí, tão fácil, está aí aos nossos olhos, onde nós temos liberdade de buscar, de viver, de experimentar essa graça e essa presença de Deus, de viver esse Cristo. Muitas e muitas vezes, nós fazemos o quê? Nos escondemos, passamos a ter vergonha de anunciar, de viver o Evangelho. E o que é viver o Evangelho nos dias de hoje? É você ter uma vida ética decente, sabendo para onde você está indo, e levar essa ética e essa decência para a sociedade, para que essa sociedade seja totalmente transformada e aprenda a andar sob a luz do próprio Senhor. Isso é algo difícil? Não. E é algo que todos nós queremos. E é isso que Jesus ensinou. Mas nesse andar com Deus, nós experimentamos algo mais. Jesus, ele vem e diz, eu estarei com você. Eu estarei com você. Não se preocupe, você vai passar por problemas e dificuldades, não se preocupe, eu andarei com você. Você vai experimentar situações difíceis na sua vida, não se preocupe, eu andarei com você. Eu estarei junto com você, eu estarei com você, com a tua casa, com a tua família, com o teu trabalho. Eu estarei junto no relacionamento com os teus amigos, eu estarei com você aonde quer que você andar. É promessa de Deus, desde que simplesmente o nosso coração ele se abra para esse andar com Deus, para essa presença de Deus na minha e na sua vida. Esse é o nosso Deus. Então a pergunta que eu quero fazer a você, primeira, onde você quer passar a eternidade? Onde você quer que os seus filhos passem a eternidade? Onde você quer que os seus netos passem a eternidade? Segunda pergunta. Como você quer viver ainda nesse mundo? Guardado, guiado por Deus e recebendo a cada instante o impulso desse Espírito de Deus na sua vida? Então, amados, se nós queremos isso, nós só temos uma única solução, e essa solução se chama Jesus, que nos mostra e que nos ensina a andarmos sob os seus cuidados. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Lembre-se, você ainda está aqui nesse mundo. Você ainda está vivo. O amanhã ainda não aconteceu. Então você tem tudo para fazer o teu dia de amanhã ser guiado, direcionado por esse agir
do Espírito Santo de Deus. Se Jesus ainda não habita na tua casa, no teu coração, convide Ele. Diga a Ele que o teu coração e a tua casa estão abertas para o agir do Espírito Santo. Não coloque seus problemas na frente, não coloque situações de pecado na frente. Deixa Ele vir, porque Ele vai ensinar você a andar agora sob a sua ótica, sob a sua luz. E Ele vai ser aquele que tomará a tua casa, a tua família, o teu trabalho, a tua vizinhança em suas mãos e vai ensinar você. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu em teu nome, Pai, eu abençoo a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que nessa hora e nesse momento clama pela tua presença em sua casa e em seu lar, para que a sua família seja abençoada, para que os filhos sejam abençoados, para que os filhos dos seus filhos sejam abençoados, para que o seu trabalho seja abençoado, para que a sua vizinhança seja abençoada, para que o seu bairro seja abençoado. Pai, eu abençoo esses irmãos, que guiados e fortalecidos pelo teu Espírito, assim possam viver e experimentar dessa tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, tua casa, tudo aquilo que você tem, é e possui hoje e sempre. Amém. Queridos, Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado também você por nos acompanhar, você nos ouvir. Nós encerramos esse culto com mais um louvor e desejo assim que esse Deus guarde e acompanhe você hoje e sempre, como também toda a sua família. Estão aqui, quiserem sentar-se, fiquem à vontade. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.